Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Seja bem-vindo ao canal Pregando o Evangelho. Eu sou Antônio Marcos e hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro nome de Jesus, o verdadeiro nome do Messias. Muito se tem falado, muito se tem discutido sobre a origem do nome de Jesus. Muitas pessoas têm levantado teses e argumentos dizendo que o nome de Jesus, tal como nós conhecemos, seria um nome pagão, não seria um nome do verdadeiro Messias ou do verdadeiro Salvador. E por isso nós vamos explanar sobre isso aqui hoje. A primeira coisa que eu quero deixar claro é um versículo que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler com vocês. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse versículo, o apóstolo Paulo está expressando a sua preocupação com os cristãos da igreja de Corinto. Com relação a eles, uma tradução diferente até diz, é como se ele estivesse temendo que eles pudessem se apartar, ou seja, ser seduzidos, daquele modo de crer que eles tinham aprendido do apóstolo e estar seguindo outro caminho. E o que tem acontecido? Muitas pessoas que cresceram na igreja, aprenderam sobre a palavra de Deus, aprenderam sobre Jesus Cristo, têm muitas vezes têm sido seduzidos por essas pessoas, tal como Eva foi seduzida pela serpente, Paulo tem falado aqui. Então, pessoas que chegam falando, eu tenho uma nova revelação, um anjo me revelou, ou o próprio Deus, o Eterno, me revelou. Então, nós sabemos que muitas dessas supostas revelações vêm nascer depois igrejas, seitas, doutrinas, muitas coisas contradizendo a própria palavra de Deus. Por isso, tem um outro versículo que eu gostaria de ver com vocês, Lucas 1,31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A questão toda é levantada por essas pessoas. Antes de tudo, também devo mencionar que esses nós podemos ter como cristãos judaizantes. Esses que implicam com o nome de Jesus, tal como é por nós, na maior parte dos cristãos, nós aqui do Brasil, invocamos o nome de Jesus, o Messias. Então, esses cristãos judaizantes são pessoas que querem trazer práticas do judaísmo, querem restaurar observações da lei e manutenção de outras coisas. E pregam, e, na verdade existem diversos grupos, não existe um consenso entre eles, nem mesmo acerca do nome do Eterno ou do Messias. Uns falam que seria de uma forma correta, outros já dizem não, é de outra forma. Isso não chega num consenso. Mas, sobretudo, o que eles afirmam o nome Jesus está incorreto, está errado, é um nome pagão, você está sendo amaldiçoado por invocar esse nome, porque, segundo eles, o J seria de Júpiter, o deus que é conhecido como Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos. Sendo que, na verdade, isso não faz nenhum sentido. Porque o SUS ali seria SUS de suíno, de porco, e formaria ali um deus porco, ou talvez um deus cavalo, pensando na mitologia celta. E vão inventando um monte de coisa e fala que você está invocando um deus cavalo ou um deus porco, e que esse não é o nome do Messias, não é o nome de Jesus. Mas o que, na verdade, o que tem de fato, de verdade nisso? Nada, queridos. Muitas dessas pessoas, eu posso afirmar, e se você buscar um professor de grego, de latim, ou da própria língua portuguesa mesmo, não sabem nem mesmo direito a língua portuguesa. E estão afirmando e ensinando coisas do grego, do latim, do hebraico. E o que acontece? Eles fazem uma separação errônea, separam o nome de Jesus no meio, acaba formando outro nome que não tem nada a ver. E não é dessa forma. Eles não estão observando as regras gramaticais, como que são de onde separar o que é o radical, um afixo, um sufixo. Então, se a gente pegar com base, inclusive eu peguei, e vou deixar aqui para vocês, o nome que eles dizem que seria o correto, Yalcha. Se você pegar em outra língua e pegar pelo próprio Google Tradutor, eu consigo fazer esse nome ter outro significado, outro sentido.
Então, qualquer nome, quando você vai se separando sem observação gramatical correta, você forma qualquer nome. Você pode dar a ele um tom, um sentido bom ou um sentido mal, depende do que você pretende fazer. Então, esse princípio deles é uma metodologia errada de interpretação. Vou deixar no link depois alguns vídeos de pessoas que mostram na própria gramática, numa gramática do grego, a diferença, tá bom? Outra coisa sobre esses judeus, perdão, esses cristãos judaizantes, melhor dizendo, né? Eles vêm ensinando práticas da lei. E muitas vezes, o que eles fazem? Eles até desacreditam as escrituras, a Bíblia, o Evangelho. Sendo que o apóstolo Paulo, numa das cartas dele, né, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, fala, né, que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Então ela é útil para corrigir, para redarguir, para instruir o homem de Deus, né? Então eles vão, quando eles querem falar o que eles pensam e o que eles entendem, eles desacreditam a palavra de Deus. Fala que não foi observado o original, falam que há distorção, e foi deturpado, colocam a culpa no Constantino, colocam a culpa na Igreja Católica e vão fazendo uma salada e uma bagunça. Se nós não estivermos atentos, a gente acaba sendo persuadidos por isso. E não é o que Deus quer. Deus quer que tenhamos paz. Então, a questão do nome de Jesus, inclusive eu gostaria de mostrar para vocês, vai ficar na tela, que o J não existia no latim. O J foi inserido em torno assim, de 1500. Por aí que foi inserido o J. Até então, o que existia o que dá origem hoje ao J aqui na nossa língua portuguesa é o I, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma palavra que não tem nada a ver com Bíblia, nem com religião, pegamos, por exemplo, juiz. Quando você pega a palavra juiz, está escrito assim, ius, que quer dizer o correto, e dex, relacionado a dizer, quer dizer o que é correto. E fica assim, ius dex. E hoje, esse I, que é lá no latim, né, estava escrevendo ius, é o que virou jus aqui para nós. E tem mais, quando você pega, por exemplo, outras palavras do direito também, para não falar que é coisa da religião, né? Pega lá, jus puniendi. Você pode também dizer ius puniendi. Pode dizer também jus solis ou ius solis. Então é perfeitamente intercambiável essa troca, essa junção aí das palavras, né? Então não foi nada feito de propósito. Colocar o J por causa de Júpiter. Nada disso aconteceu. Na verdade, o que acontece? Algumas pessoas podem argumentar, nome não se traduz. E de fato, sabemos que nome não é traduzido, mas ocorre transliteração, uma adaptação fonética e linguística para o idioma para o qual a gente está fazendo uma tradução. Então, o nome não traduz, mas é feita uma transliteração e o nome, né, acaba sofrendo por questões de fonéticas, linguísticas, essa adaptação. Então, é algo que aconteceu com todos os nomes, que lá no latim começava com iu, né, ou com y, como não é o caso, né, apesar de Jesus, né, vir lá do hebraico, né, do aramaico, né, o hebraico antigo, na verdade, que foi o nome que Jesus foi pronunciado, e nós temos essa adaptação hoje aqui, com o J, mas foi feita não só com o nome de Jesus, como estão vendo aqui, o próprio nome juiz. Então foi um propósito de deturpar o nome de juiz? Nada disso. Então foi feita com todas as palavras uma adaptação. Não, é lógico, quando chegou a vez do nome de Jesus, como os demais nomes, né, de João, dos demais, todos foram feitas essa adaptação. Não foi feito algo de propósito, né? Aí o que acontece? Então levanta essas pessoas hoje e querem restaurar. E reparam, esse movimento também não é novo. Esse movimento, segundo eu pesquisei, vem de torno de 1930, nos Estados Unidos, né? Nasceram ali alguém que supostamente teria recebido uma revelação por dois anjos, que Deus, o Eterno, né, como eles dizem, queria restaurar o verdadeiro nome de Jesus, do Messias. E ali começou a discutir qual seria o nome correto. E aí veio e vai passando até chegar aqui em nós, no Brasil hoje, muitas pessoas têm ficado confusas, falam, meu Deus, eu não vou mais orar usando o nome de Jesus, porque é um nome pagão, não vou mais usar o nome Jesus, porque está errado, é um nome deturpado. Não tem nada disso.
para com isso, e que essas pessoas também venham se conscientizar, estudar, porque estão falando asneiras, estão falando besteira, coisa que não tem nada a ver. E aí, como o apóstolo advertiu, as pessoas acabam sendo seduzidas por esse tipo de argumento e afastam-se da simplicidade do Evangelho de Cristo. Afasta daquilo que é simples, né? E outra coisa, durante aproximadamente esses 2000 anos, Jesus, o Eterno, né? O Salvador, o Yeshua, né? Podemos assim dizer, ele tem salvado, tem batizado, tem curado, tem respondido a todos que o invocam usando esse nome, Jesus, né? Então, como que agora eles vão falar, o nome está errado? Quer dizer, então, que Deus deixou que o invocasse de uma forma incorreta por muitos anos, né? Mais de aproximadamente 2000 anos, e só um instante ele falou, opa, que negócio é esse? Vamos corrigir isso aqui porque estão invocando o nome errado? Não, não tem nada disso. Isso aí, para mim, nosso entender, é meninice, é coisa de pessoas que ainda precisam amadurecer. Então, é bom tomar cuidado, que no meio desses grupos não há um consenso, mas muitos vêm ali pregando que você tem que observar o sábado, muitos vêm pregando que você tem que circuncidar, muitos vêm pregando que você também pode até mesmo fazer ter a prática da poligamia, que é ter mais de uma esposa, e vem falando e outras coisas mais que não dou conta de enumerar aqui. Muitas heresias e muitas coisas que não correspondem com as escrituras. Então o que eles fazem? Tentam fazer você desacreditar da palavra escrita, divinamente inspirada, para que eles possam introduzir as ideias deles. Assim eles invalidam, né? Principalmente os escritos do apóstolo Paulo, principalmente os evangelhos, né? Aquilo que foi escrito no grego, né? Eles tentam invalidar. Tentam, porque jamais a palavra de Deus será invalidada. Ela permanece e eternamente, né, subsiste. Né? Como diz lá as escrituras, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E assim será, meus irmãos. Então, se você assistiu esse vídeo aqui agora, veio procurando pelo nome de Jesus, fique tranquilo, pesquise mais, oriente-se mais e você vai perceber que não tem nada a ver o que eles estão dizendo. Né? Cometem erros, inúmeros erros, quando eles fazem esse tipo de separação. Tá bom? Eu agradeço, que Deus abençoe você, no nome de Jesus Cristo. Amém.